Olá a todos! Já alguma vez pararam para pensar se a nossa existência foi, bem, um mero acaso? É que hoje vamos explorar uma ideia mesmo radical. E se a evolução não for só um lançamento de dados ao ar, mas sim um caminho com um destino surpreendentemente previsível? Esta pergunta, no fundo, abala tudo o que aprendemos sobre a evolução ser um processo cego e aleatório. E se o aparecimento de seres como nós não foi só sorte? Isso foi algo, vá lá, quase inevitável. É uma ideia de virar a cabeça, não é? E quem lança esta bomba, por assim dizer, é o paleontólogo Simon Conway Morris. Esta ideia arrojada dele vai ser o centro de tudo o que vamos ver. Basicamente, o que ele diz é: se calhar a evolução não é assim tão aleatória como nós pensávamos. Ok, então, como é que vamos desmontar esta teoria? Primeiro, vamos ver uns ecos surpreendentes da evolução. Depois, vamos falar sobre extinções em massa e como elas podem ser criativas. A seguir, um paradoxo. Uma humanidade inevitável, mas solitária. Depois, o que é que nos separa mesmo dos outros animais? E claro, no fim, temos de olhar para o outro lado da moeda, a ideia da contingência. Vamos a isso. Muito bem, vamos lá começar com aquilo que é talvez o pilar central de todo este argumento. Um fenómeno que nos faz questionar: será que a evolução é mesmo assim tão ao acaso? E esse fenómeno chama-se convergência evolutiva. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É como se a evolução, a trabalhar em sítios completamente diferentes, com materiais diferentes, chegasse vez após vez à mesma boa ideia, à mesma solução. Incrível, não é? E olhem para este exemplo clássico: o olho. Pensem bem nisto. O nosso ancestral comum com o polvo, lá muito, muito atrás, tinha quê? Uma mancha sensível à luz, se tanto. E, no entanto, em ramos completamente separados da árvore da vida, a evolução inventou o mesmo design complexo, o olho tipo câmara. É quase como um feito de engenharia biológica que aconteceu não uma, mas duas vezes, de forma independente. E se o olho não for suficiente, vejam isto. É ainda mais espantoso, se calhar. De um lado, mamíferos placentários, a nossa linha. Do outro, marsupiais, a linha dos canguros. Separaram-se há milhões e milhões de anos, evoluíram em continentes diferentes, isolados. E mesmo assim, ambos chegaram a um predador de topo com exatamente a mesma arma letal, os dentes de sabre. É como se dois engenheiros que nunca se conheceram, em lados opostos do mundo, desenhassem exatamente o mesmo carro de corrida. Ok, isto da convergência é forte, mas agora vamos entrar no primeiro grande paradoxo. E se os eventos mais destrutivos da história da Terra não fossem um travão, mas sim um acelerador? Normalmente, pensamos nas extinções como um botão de reset. Pum! O asteroide atinge a Terra e é uma espécie de lotaria cósmica que baralha as cartas todas. Essa é a visão clássica. Mas, para o Conway Morris, a coisa é diferente. Para ele, as extinções são como um turbo, um foguete, que acelera o que já estava a caminho de acontecer de qualquer maneira. E porquê? Bem, os fósseis mostram que os mamíferos, os nossos antepassados, já estavam a ficar mais espertos, mais ágeis, muito antes do fim dos dinossauros. A extinção não lhes criou a oportunidade do nada, apenas, digamos, limpou-lhes o caminho. A teoria basicamente diz que foi como se a evolução estivesse à espera de uma encomenda e ela chegou, uns 50 milhões de anos antes do previsto. Certo, então, se a evolução parece ter uma espécie de tendência para a inteligência, isso leva-nos a uma pergunta, bem, de escala cósmica, um paradoxo que nos deixa olhar para as estrelas. É o famoso paradoxo de Fermi. A lógica é simples. Se a vida inteligente é um resultado provável, quase inevitável, e o universo é velhíssimo, então, onde é que eles estão todos? O universo devia estar a abarrotar de civilizações, mas o que ouvimos é silêncio, um silêncio ensurdecedor. E qual é a resposta de Conway Morris a este silêncio todo? Bem, é um paradoxo dentro do paradoxo. Segundo ele, nós somos inevitáveis precisamente porque estamos sozinhos. É dar um nó na cabeça, eu sei. A lógica dele é mesmo vertiginosa, mas tentem acompanhar. Se existisse outra civilização avançada, eles já teriam colonizado a galáxia há éons. Já cá estariam. Teriam chegado à Terra, sei lá, antes dos peixes terem pernas. O simples facto de nós estarmos aqui, de termos tido este tempo todo para evoluir sem ninguém interferir, é a prova silenciosa de que não há mais ninguém lá fora. Nós somos a prova da ausência deles. Deixemos o cosmos por um momento e vamos olhar para dentro, para o que se passa aqui, na nossa cabeça. Porque é outro paradoxo, um que nos separa dos nossos parentes mais próximos no reino animal. É que, apesar de partilharmos tanto ADN com outros animais, mesmo os mais inteligentes, como os chimpanzés ou os corvos, existe um abismo cognitivo. Para Conway Morris, não se trata de termos só mais inteligência. É um tipo de inteligência completamente diferente. E a chave de tudo é a nossa capacidade de perceber,
causa e efeito. E esta experiência com corvos mostra isso na perfeição. Vejam só. Primeiro, um corvo aprende uma tarefa. Deita pedras por um tubo, a água sobe e ele apanha a comida. Impressionante, certo? Mas depois, o teste fica mais complexo, com tubos ligados uns aos outros. E aí, o corvo fica perdido. Ele não percebe a física por trás daquilo. Ele só sabe repetir a ação que aprendeu, por tentativa e erro. Não há ali uma compreensão do porquê. Falta-lhe o que nós chamamos raciocínio causal. E isto não é só com os corvos, claro. Este abismo vê-se em tudo. O animal copia as ações, mas o humano ensina, porque compreende a intenção por trás da ação. O animal usa uma pedra, mas o humano usa uma pedra para afiar outra pedra e fazer uma lança. Nós fazemos ferramentas para fazer outras ferramentas. Esta capacidade de pensar no porquê e, fundamentalmente, no e se, que abre este fosso gigantesco. Ok, a teoria do Conway Morris é fascinante. É provocadora, elegante, mas, como sabemos, a ciência raramente tem uma só resposta. Por isso, agora temos de virar a moeda e olhar para a outra face, que é, na verdade, a visão que domina a biologia evolutiva hoje em dia. E essa visão chama-se contingência. A ideia foi defendida pelo famoso Stephen Jay Gould, e ele pedia para imaginar o seguinte: peguem na fita da história da vida, rebobinem-na toda até ao início e carreguem no play outra vez. O resultado seria completamente diferente, de todas as vezes. Nesta visão, a nossa existência não foi um destino, foi uma série inacreditável de acasos e acidentes felizes. E como é que esta aleatoriedade funciona? Um dos mecanismos-chave chama-se cooptação. Basicamente, a evolução é como o mestre do desenrascanço. Não desenha peças novas a partir do zero. O que ela faz é pegar numa estrutura que já existe para uma certa função e, de repente, reaproveita-a para algo completamente novo, muitas vezes surpreendente. É pura bricolagem biológica. E se querem um exemplo incrível disto, pensem nisto. As proteínas que fazem a lente transparente dos nossos olhos, as cristalinas. Originalmente, o trabalho delas não tinha nada a ver com visão. Era uma espécie de guarda-costas moleculares que protegiam outras proteínas do stress. Um dia, por um acaso da evolução, esta aptidão secundária de serem transparentes foi reaproveitada para focar a luz. Um salto tão radical, tão imprevisível, que desafia a ideia de qualquer plano ou direção. E no fim, ficamos com esta questão gigante. A história da vida é uma sinfonia com um final que já estava escrito? Ou é mais como uma improvisação de jazz, uma série de acidentes bonitos e impossíveis de repetir? Somos o clímax inevitável de uma lei universal ou somos um relâmpago de sorte, um momento de consciência num cosmos indiferente? A resposta, seja ela qual for, não muda só a maneira como olhamos para o passado, muda tudo sobre o significado da nossa própria e breve existência.